Vamos começar o quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde consultando a Bíblia. Aproveitando a presença do pastor João Flávio, ele vai responder essa pergunta de uma NQI. Ela pergunta assim, pastor: a Igreja Universal é uma seita? Boa pergunta essa. Pergunta bem propícia. Para quem não sabe, quem está nos ouvindo aqui pela rádio, nós fazemos parte do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que é um instituto de pesquisas religiosas, da qual o pastor Natanael Rinaldi também, ali com seus artigos, participa conosco. Até alguns anos atrás, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas colocava a Igreja Universal do Reino de Deus como movimento contraditório. Havia em nosso site um link, e entre os movimentos contraditórios nós classificávamos a Universal, a Deus e Amor e a Congregação Cristã no Brasil. O que é um movimento contraditório? É um movimento que está a caminho de se tornar uma seita. Ainda não se tornou. Geralmente a gente definia isso devido ao credo dessas igrejas, que apesar de terem práticas não aprovadas pela Bíblia, algumas práticas, o credo confessional ainda era teológico e bíblico. Entretanto, nós chegamos à conclusão que a Igreja Universal do Reino de Deus deixou de ser uma igreja evangélica devido, primeiro, a um sincretismo religioso que acontece ali. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma mistura de igreja evangélica, igreja católica e igreja afro-brasileira. Você vai encontrar, quem não leu ainda o livro do Bispo Macedo, de Orixás, Guias e Caboclos, você vai encontrar naquele livro o Bispo Edir Macedo dizendo, ele falando, que rosa ungida, sabonete do descarrego, sal grosso, arruda, que esse tipo de coisa são práticas diabólicas, são práticas malignas, são práticas de rituais de magia negra. Ora, se ele condena isso e faz a mesma coisa, tornou-se pior do que o que ele está criticando. Pode conferir no livro do Bispo Macedo. Então essas práticas, banho do descarrego, sabonete do descarrego, rosa ungida, galho de arruda, enxofre, meu Deus do céu, são... outro dia eu vi o bispo lá pegando um lençol, passando no sepulcro de Cristo, e disse que ia trazer para o Brasil e passar na cabeça dos crentes da Igreja Universal para serem abençoados, puro misticismo. Então a Igreja Universal, você que me ouve, meu amigo, não fique chateado comigo, mas vá lá e confira se você quiser, você vai descobrir que a Igreja Universal do Reino de Deus deixou há muito tempo de ser uma igreja cristocêntrica, cristológica, para se tornar agora, o CACP classifica, uma seita. E mais, a Igreja Universal do Reino de Deus, está na biografia do Bispo Edir Macedo. Eu tenho essa biografia, aliás, eu tenho vários livros do Bispo Macedo. Está na biografia do Bispo Edir Macedo. A defesa do aborto. A Igreja Universal do Reino de Deus é a única instituição cristã que eu tenho conhecimento que defende publicamente o aborto. Rasgadamente, o Bispo Macedo defende o aborto. E eles colocaram como dogma. Se você que está me ouvindo pela rádio, entra na wikipedia.com, na internet. Escreve lá Igreja Universal do Reino de Deus. Entre os dogmas que a Wikipedia classifica que a Universal tem, os dogmas da igreja, está lá, a defesa do aborto. E logo embaixo tem um link. Mas os protestantes do Centro Apologético Cristão de Pesquisa contestam. E está lá o link para o nosso site. Está lá na enciclopédia, que é a maior enciclopédia da internet mundial, a Wikipedia. Então, não tem como, meu amigo ouvinte, você que é da Universal, meu amigo e minha amiga, não fique chateado não. Você, meu querido, se encontrou Jesus lá, que bom, saia de lá e venha para uma igreja evangélica. Venha conhecer a graça de Jesus. Venha conhecer o verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo não precisa de subterfúgios. O verdadeiro cristianismo não precisa dessas práticas que não tem nada de cristianismo. Como é que fala? Palmeira, folha de palmeira dentro da igreja. Pastor Natanael Rinaldi, uma vez eu estava andando pela rua e encontrei um irmão de classe média alta, no seu BMW, ele parou o carro e me chamou. Evangelista, na época eu era evangelista, foi em 95 isso. Vem aqui, por favor, eu fui. Pois não, irmão, minutinho.
colocou a mão embaixo do banco assim, arrancou um cornetão e buzinou o cornetão na minha orelha. Sabe aquele cornetão de futebol? Ele buzinou aquele cornetão na minha orelha. Aí ele perguntou assim pra mim, e aí, você sentiu? Eu falei, irmão, sentiu o quê? Ele falou, o poder. Eu falei, o poder? Como assim? Eu peguei lá na Universal, na Igreja Universal, e o bispo falou que isso aqui tem poder para espantar demônio, abençoar vidas. Eu falei, meu Deus do céu, meu querido, abri a Bíblia para ele, lá em Marcos 16, falei, olha, tá aqui, olha, o poder para espantar demônio, para expulsar o mal, está no nome de Jesus, não num subterfúgio, num abascanto, num objeto mágico. Eu não sabia, inclusive, isso foi em 95, que a sua igreja estava dando esse tipo de coisa. Ele falou, dando não, paguei $100. Então, além de dar idolatria, porque olha que engraçado, ela critica, a Universal critica tanto a Igreja Católica, que para mim ficou pior que a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, viu amigo, meu irmão da Universal, escuta aí, a Igreja Católica tem um canal de TV que é a Rede Vida. Lá não passa filme pornográfico, lá não passa novela pornográfica, lá não passa filme satânico. Então a Igreja Católica é mais fiel que a Igreja Universal do Reino de Deus. No seu propósito. Então, meu amigo, infelizmente, você que é da Igreja Universal, procure uma igreja evangélica. Para o Centro Apologético Cristão de Pesquisa, a Igreja Universal do Reino de Deus, há muito tempo, deixou de ser uma igreja evangélica. Agora, a Conceição, ela pergunta, pastor, existe desígnio de Deus para todos os crentes? Sem dúvida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz assim, Paulo falando à igreja de Tessalônica. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria que aqui é extensivo, não é só para crentes. Para todos. Deus não quer o mal de ninguém. Não nos destinou para a ira, mas nos destinou para a aquisição da salvação que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se Ele nos destinou para a salvação, nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo falando daquilo que nos aguarda. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E aqui na terra mesmo, é verdade que passamos por tribulações, situações difíceis, mas se houver uma conjugação da nossa vontade à vontade de Deus, Ele quer o melhor para nós. O que ocorre geralmente é que o homem é um ser rebelde e não dá margem para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Mas sempre Deus quer o melhor para nós. Quer que nós adquiramos a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora a pergunta da Maria José Santana, ela pergunta, pastor, quando as testemunhas de Jeová vêm bater na porta, se deve atender e qual o capítulo e o versículo da nossa Bíblia que ela deve passar para eles? Eu gostaria que a irmã anotasse Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, quando uma TJ bater a sua porta e se apresentar com as revistas que caracteristicamente apresenta, a irmã pode dizer assim com muita frieza ou não demoradamente: eu já estava aguardando a sua visita. Ela vai se surpreender, mas já estava aguardando a minha visita. Quem lhe informou de que eu ou nós, testemunhas de Jeová, viríamos aqui?
Você responde, minha irmã Maria, Jesus me avisou. Jesus avisou? De que modo ele avisou? Em Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus não disse: acautelai-vos, cuidado, que eles virão à sua porta? Então dirá ela: você está dizendo que nós somos falsos profetas? É exatamente isso. Como se prova isso? Porque no livro de Deuteronômio 18, versículo 20 a 22, declara que quando alguém se intitula profeta ou porta-voz de Deus, e ele anunciar uma profecia, fizer uma previsão para um acontecimento futuro, e não se der, ele usou presunçosamente do título de Deus, do nome de Deus, como se fosse porta-voz dele, e a profecia não veio se cumprir. Repetindo, Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. Quando o profeta proferir alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar ou falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando ele falar, profeticamente não se cumprir, é porque Deus não mandou. Agora, também pode obedecer o que diz 2 João, versículos 10 e 11. Se você não quiser dialogar na porta, você atenda o que diz 2 João, versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras.